Judas, verso 1. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, olha quem é endereçado a epístola, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. A misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Amém. Senhor Deus, querido Pai, nós estamos diante de um texto, de uma exortação que também cabe aos dias que nós estamos vivendo, porque a história segue se repetindo todos os dias, Senhor. Todos os dias vemos a Bíblia se repetindo, a ponto de Salomão dizer que não existe nada que seja novo debaixo do céu. Os homens morrem, passam-se as civilizações, mas os espíritos, ó Pai, são os mesmos. Uns se esconderam debaixo de peles humanas, vestidas de peles de ovelhas, de cabra, roupas antigas, primitivas, mas outros, ó Pai, se escondem debaixo de linho fino, de seda, de ternos, de gravatas, de aparências de piedade, mas todos são espíritos e estão aí, Pai. Alguns das eras medievais, mas outros dessa era moderna, globalizada que nós vivemos, cheios de retóricas, de expressões que realmente arrasta milhões e milhões atrás deles, e requer-se graça para batalhar por essa fé, discernimento, para manter-se no foco e no centro da Tua palavra. Pai, venha ter misericórdia de nós, nós que vivemos também em uma era onde há tantos anjos caídos, demônios que andam entre seres humanos, e muitas vezes, Pai, se não houver discernimento, como disse o evangelista São Mateus, se possível fora, enganaria os próprios escolhidos. Mas nós estamos descansados no que disse o mensageiro: o eleito não será enganado. O eleito terá visão, discernimento, unção nos seus olhos. O eleito, Pai, foi escolhido pelo Senhor para não descer ao abismo e ao fogo eterno, Senhor. Pai, há algo diferente dentro desse filho, desse predestinado pelo Senhor. Portanto, temos esse consolo, mas ainda assim, Pai,
nos sentimos, ó Deus, cobrados, nos sentimos no dever de sermos vigilantes e de não nos acomodarmos. Ajuda-nos a seguirmos batalhando por essa fé santíssima, essa fé preciosa. É a nossa oração, mais uma vez, pedindo graça e o Teu Espírito para nos ensinar. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podeis assentar. Você pode deixar a Bíblia aí fácil, em São Judas, na epístola de São Judas aberta, que provavelmente nós vamos tomar aqui algumas coisinhas. Que São Judas, deu para perceber, ele não especificou ali a uma cidade, a um grupo à parte, mas ele endereçou aos amados e conservados. Se está aberto aí, São Judas, é o que disse no verso 1: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Quer dizer que ele está escrevendo a quem já foi chamado, a quem é querido em Deus, e ele dá esse detalhe que eu achei maravilhoso: conservados por Jesus Cristo. Então, isto é uma epístola endereçada a todos que são amados, queridos e conservados. Poderíamos falar assim: amados e conservados. Judas não está falando aqui para os perdidos, deu para perceber. Ele está falando para pessoas queridas, amadas, e ele está falando aqui, vamos dizer assim, num caráter pastoral. Ele está falando para a igreja. Então, como ele não endereçou a uma cidade, é a igreja de todos os tempos, é a igreja de todas as gerações. Ali é acreditado por muitos que essa carta de Judas, ela tenha sido traduzida para o grego, foi escrito no hebraico, e aonde havia um cristão, haja dito que essas cartas, ou essa epístola de Judas chegou, porque é literalmente uma advertência. Olha aí para você ver, o cabeçalho do versículo 3 diz assim, ó, contra, eu usei a expressão, é uma advertência, o cabeçalho disse contra dois grupos, está vendo? Primeiro, os ímpios e os falsos mestres. Então, Judas aqui está advertindo os amados, então quer dizer, os salvos, os que ainda estavam conservados por Jesus Cristo. Judas está advertindo a eles que era para eles tomarem cuidado. Por quê? Porque os amados e conservados são os crentes genuínos. Mas ali entre eles já havia os crentes ímpios, que o irmão Brana chamou de incrédulos. E havia também os manufaturados, que eles tinham uma aparência mais piedosa e até alcançaram dentro da comunidade cristã a posição de mestre. E normalmente os mestres, eles são pessoas, não generalizando, porque Deus tem os verdadeiros mestres ali do quíntuplo de Efésios, mas normalmente os mestres são aqueles que buscam notoriedade, buscam ser reconhecidos, eles querem sempre trazer uma luz maior, uma mensagem maior, e eles têm o prazer de ver que todos estão ali num bom sentido, ou num mau sentido mesmo, comendo na sua mão.
Eles querem que as pessoas venham e comam nas suas mãos. Eles não têm interesse de que as pessoas tenham sua experiência, adquiram a facilidade da compreensão. Por isso que o irmão Brana disse assim, os falsos mestres nas eras da igreja, ele diz, são aqueles que introduziram a maior parte das doutrinas erradas no corpo de Jesus Cristo, dentro da igreja de Jesus Cristo. E Paulo também já havia dado essa advertência de Judas. Paulo disse, amontoarão para si doutores, doutrinadores. Esses doutores e doutrinadores, eles são exatamente esses mestres que Judas diz que estavam ali, mas que havia olha, isso é muito sério, irmãos, mas que havia uma justiça divina que Judas não datou, não disse quando e como seria, mas Judas disse que haveria uma justiça divina que cedo ou tarde iria pegá-los no caminho, porque de Deus não se zomba, dele não se escarnece, e Deus é intolerante contra o pecado doutrinário. Se você continuar, nós vamos devagar, olha aí, Judas, capítulo único, versículo 3 diz assim, amados, falando à igreja, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então Judas está dizendo assim, eu achei necessário escrever para vocês a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Foi o que nós lemos aqui na abertura do culto. Porque se introduziram, quando ele diz assim, se introduziram alguns, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Quando ele diz se introduziram, Judas está escrevendo e fazendo chegar a sua exortação e advertência em todo o seu campo, em todo lugar onde ele sabia que aquele Espírito estava trabalhando, ele estava empenhado em fazer essa exortação, essa advertência chegar para aqueles que eram queridos em Deus, aqueles que eram amados e conservados. Judas quis que a advertência chegasse. E Judas, o que ele disse? Eles já se introduziram. Judas não disse para a igreja assim, está vindo, vai se introduzir. Não, Judas disse, já se introduziram. Portanto, o mesmo problema de lá, 2000 anos atrás, são os problemas daqui. Não há nada novo debaixo do céu. Se introduziram lá, nós não somos melhores do que eles lá. Também se introduzirão aqui nesta era, nesta mensagem que pregamos, mas só que o que não pode faltar é isso aqui, que Judas não deixou faltar: ensino, advertência, exortação e conscientização, para que as pessoas vejam o quanto elas devem se manter longe disso, porque Judas disse assim, já estava antes escrito a respeito destes. A Bíblia diz aqui, versículo 3 ainda, ele diz aqui, versículo 4 melhor, ele diz assim, já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Quer dizer que esta gente atrairá juízo para a igreja, que abriu o ventre para isso, e atrairá também juízo sobre suas próprias cabeças, não sei como e não sei quando. Se eu disser que é uma mortandade física, vai morrer um monte de gente lá, eu vou me equivocar, porque morre gente em todo lugar do planeta Terra, morre justos e morre injustos.
Se eu disser que são doenças físicas, eu corro o risco de errar, porque adoece justos e injustos, adoece sãos na fé e adoece pessoas enfermas na fé. Então, a forma como Deus trará o juízo sobre essas más obras, más condutas, que Judas nos estimulou a distanciarmos disso e a batalhar e a nos aplicarmos às boas obras, a forma como o juízo virá sobre isso nós não sabemos, mas aqui disse que eles foram destinados para este mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. A graça de Deus é torcida, mal interpretada. Negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Interessante, né? Temos que ler e pensar. Como que uma pessoa que está dentro da igreja, porque ele advertiu que se introduziram entre vós, quer dizer que se introduziram entre é porque está dentro da igreja, está na mensagem. Como que essas pessoas negam a Deus, único Senhor e dominador nosso, Jesus Cristo? O profeta disse: quando negamos a palavra, estamos negando a Jesus Cristo, porque Deus é a sua palavra. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos acrescentar e nem tirar nem um tio e nem um jota, nem uma vírgula, nem um ponto, porque quando você acrescenta ou quando você tira, você está negando. Judas disse, estes ímpios de igreja estão convertendo em dissolução a graça, e o final da sua doutrina, dos seus compêndios doutrinários, resulta em fazer o povo imperceptivelmente negar a Deus e o domínio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que tomar cuidado com doutrinas. Doutrinas pode levar um povo a negar a Deus e totalmente entusiasmados e empolgados, achando que estão servindo a Deus. E o profeta diz: esse é o maior golpe do diabo. Levar um povo a pensar que está sob domínio de Deus, agradando a Deus, louvando a Deus, quando na verdade Paulo disse que muitos estão até pregando sem saber doutrinas de demônios. É duro, irmãos. Um livro tão pequenininho, nem pode ser chamado de livro, é uma carta com 25 linhas, vamos dizer assim, 25 parágrafos. Talvez nós não temos uma mensagem de uma Umbrana tão fininha como a carta de São Judas. Uma carta tão fina como essa de São Judas, tão pequena, e às vezes por ser tão pequenininha, fininha assim, é pouco encontrada aqui dentro da Bíblia. As pessoas leem pouco, dão pouca importância. O homem às vezes dá importância a grandes coisas, grandes templos, grandes homens, grandes coisas. Aí quando aparece uma carta dessa, de um pequeno apóstolo, que tentou se esconder ao máximo, eu acho isso muito bonito. Você sabe quem é esse São Judas, né? Por isso que eu estou dizendo, tentou se esconder ao máximo. São Judas, irmãos, aqui ele apresenta bem no início do versículo, olha o versículo primeiro aí, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Você sabe quem é Tiago, não sabe? A Bíblia diz que ele é irmão do Senhor. Então, se Judas falou assim, sou servo de Jesus e sou irmão de Tiago, e Tiago é irmão de Jesus, isso significa que Judas é o irmão de Jesus também. Nascido ali de José, nascido ali de Maria, família de Jesus. Mas quando ele olhava para Jesus, ele não se sentia digno de dizer assim, eu sou irmão de Jesus. Ele poderia estar dizendo assim, quem escreveu isso para vocês é digno de ser observado. Foi o irmão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que está falando isso para vocês. Eu nasci no mesmo lar, comi, cresci, brinquei com ele. Ele poderia ter incrementado o sermão dele, mas ele disse, irmão de Tiago, para quem sabe ler um pingo é letra, mas apenas um humilde servo do Senhor.
Ele não quis dizer nem que era irmão do Senhor. E ele, o irmão de Jesus Cristo, eu não vou dizer de carne, porque ele era filho de José e Maria, e Jesus, ele não era filho de José, o sangue era de Deus, tudo ali era de Deus. Mas humanamente falando, vamos dizer assim, carne, nascido no mesmo lugar, conhecia Jesus a fundo. Ele se preocupou, depois que o irmão dele morreu, foi sepultado, ressuscitou, assunto ao céu, enviou o Espírito no dia de Pentecostes. Talvez depois de uns 30, 40 anos da morte do Senhor Jesus, da ausência do irmão de Judas, ele ficou preocupado em ver o estado da igreja. Ele ficou observando, e talvez ele pensava assim: será que se o meu irmão estivesse aqui, esse Espírito estaria entrando na igreja? Porque quando ele foi lá no templo, ele pôs os cambistas para fora, soltou os novilhos, soltou as pombinhas, passou a mão na zorrague, fustigou os sacerdotes que estavam ali, no espírito de fazer negócio dentro da casa de Deus, pôs para fora os que compravam, os que vendiam, os que profanavam o santo lugar. Judas falou: será que se ele tivesse aqui, ele ia aprovar isso? E aí Deus veio, o Espírito de Deus veio e deu a ele essa autoridade, porque para levantar-se, fazer frente, essa carta aqui, irmãos, é uma carta que eu poderia dizer assim, São Judas, na autoridade do Espírito Santo, fazendo frente sobre o Espírito, que estava entrando para desvirtuar o povo de Deus, entrando para desvirtuar a igreja daqueles dias, aonde havia um Espírito tentando desvirtuar a igreja, a se apostatar da verdadeira fé, que um dia havia sido dada aos santos. Judas disse, em outras palavras, foi isso: vocês não se lembram da fé que um dia foi dada aos santos, não? Eu estou aqui para estimular-los, exortar-los, tenho por necessidade dizer a vocês: ei, voltem a batalhar pelo que um dia vocês tiveram, porque estão se distanciando da fé genuína, do verdadeiro espírito do que é a mensagem que o meu irmão Jesus trouxe. Ele veio trazendo isso para a igreja, essa resistência. E às vezes, irmão, essa resistência, ela só consegue prevalecer se o Espírito de Deus está naquilo. Se não está, é atropelado, é dizimado e deixa de existir. Mas se Deus está naquilo, aquilo permanece como um poste. O diabo não consegue atropelar, independente do tamanho que ele seja, independente do poder persuasivo, independente da sabedoria que ele tenha para poder enganar, para poder disseminar a sua semente da discrepância, o seu ácido que mata, que envenena a vida espiritual. Judas se levantou, e Paulo escreveu lá a Timóteo assim, o espírito do contra Cristo, contra tudo que é Cristo, está no mundo, o espírito do anticristo. E Paulo disse assim, só há um que o pode resistir, e ele disse: é o Espírito Santo. Se Judas, com 25 versículos, resistiu esta unção maligna que invadia a igreja, isso significa que era o Espírito Santo na vida de Judas, não Iscariote, nós já sabemos, mas Judas, o irmão do Senhor, que veio, irmão, falando para a igreja a caráter pastoral: amados, Deus tem um tom de voz, Deus tem uma maneira para falar com ovelha. Ovelha é dócil, ovelha é mansa, ovelha é guiada, ovelha não tem chifre para dar chifrada. Deus tem uma maneira especial para falar com as suas ovelhas, para falar com os seus amados e conservados por Jesus Cristo. Mas quando Judas foi falar com os ímpios que haviam sido introduzidos na igreja, sabe o que Judas falou? O juízo virá sobre vocês. Aí já não é mais amados e conservados. Quando ele foi falar aos ímpios, olha como que ele disse aqui, versículo de número 5, ele disse aqui, mas quero lembrar-vos, falando à igreja e
sentenciando agora a esse grupo ímpio de igreja: quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto. Quando ele disse soube isto, ele está falando assim, não estou falando do que eu não sei, eu sei do que eu estou falando, e quero lembrar a vocês, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. É um perigo. Meu Deus, agora eu lembrei de Hebreus 6 de novo, Hebreus 10 de novo. É um perigo sair do Egito e depois descrer. É um perigo conhecer a graça, ser iluminado, provar pelo dom gratuito de Deus, e depois recair e dizer, eu não creio mais nisto. Às vezes nós queremos ser muito misericordiosos com coisas que Deus já tirou a mão. Muito misericordiosos às vezes, e temos que ser assim, devemos deixar tudo ao cuidado inteiro de Deus, irmão. Devemos guardar em todo o tempo a misericórdia em nosso coração. Mas tem uma coisa, há determinadas atitudes que já foram sentenciadas pela Bíblia. Meu Deus, destruiu os que não creram. Versículo 6, agora é juízo, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação. Meu Deus, que perigo deixar seu principado, que perigo deixar a sua habitação, que perigo deixar o seu posicionamento, que perigo abandonar a fé que uma vez foi dada aos santos, que perigo deixar essa mensagem apostólica, distorcer aquilo que o anjo disse, entregou a era da igreja. Pois nem anjo alcançou graça, mas deixaram a sua própria habitação. O que Deus fez? Reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele dia. Deus lança em trevas, assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo corrompido, como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo. Está vendo? Exemplo de quê? Sofrendo a pena do fogo eterno. Aí a Bíblia vai aqui, olha para você ver, a gente tem que saber ler a Bíblia. Judas pregou uma grande mensagem de maneira objetiva. Ele foi lá no Egito e mostrou a condenação de quem saiu do Egito e depois negou a fé. Ele foi lá nos dias de Sodoma e mostrou o fogo que desceu sobre Sodoma. Ele foi lá na queda de Lúcifer e os anjos do céu, foi lá antes da fundação do mundo, e mostrou que eles estão em profundas trevas, só aguardando o lago de fogo e enxofre para serem dizimados, completamente aniquilados. Em 3 versículos, ele pregou uma mensagem profunda demais. E aí, quando ele toma o que aconteceu com os anjos, o que aconteceu com o Egito, o que aconteceu com Sodoma, aí ele veio para o seu dia, a sua era. Aí ele diz aqui no versículo 8, e contudo, depois de citar as eras passadas, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação, vituperam as autoridades. Ele voltou ao presente e disse assim, ei, vocês acham que haverá menos rigor para estes que estão invadindo, esculhambando com a Bíblia, esculhambando com a mensagem? Porque ele falou de ímpios, contamina a carne, pecados morais, mas também falou de falsos mestres, pecados doutrinários. Falou de 2 grupos. É bom separarmos os 2 grupos. Depois de falar dos 2 grupos e seus desvios, ele disse assim: vocês acham que o Deus que fez aquilo que fez com quem saiu do Egito e agiu daquela maneira, vai agir diferente hoje? Você acha que o Deus que agiu com anjos, como agiu, não tendo misericórdia por eles,
depois de serem iluminados, e então descer para as trevas? Você acha que o Deus que agiu com eles lá em Sodoma, vai agir diferente hoje? Aí ele vai e fala assim, conhecendo vocês, estou traduzindo aqui, conhecendo vocês, que Paulo já citou aos Hebreus 13:8, é isso que ele está falando, que Jesus Cristo é o mesmo ontem lá no que aconteceu no céu, ontem lá no que aconteceu no deserto, ontem lá no que aconteceu lá em Sodoma. Ele é o mesmo ontem, mas ele é o mesmo hoje. Você acha que hoje ele deixará passar ileso? Ele é o mesmo eternamente. Quer dizer, aqui Judas falando aos seus, mas assim como ele olhou para o passado e diz que o que estava registrado da queda de Lúcifer, da queda daqueles do Egito e da queda daqueles de Sodoma, ele diz, ficou para exemplo. Também o que sucedeu aqui, e Judas fez menção nesses dias, ficou aqui para exemplo nosso, irmãos. Por isso não fique assustado com as coisas. Ai meu Deus, que pavor, que espanto, quanta coisa estranha acontecendo. Ei, está profetizado, gente, está na Bíblia, está escrito aqui. Aí versículo 9 diz assim, olha como é que é forte o Espírito. Não dá para vencer, por isso que eu disse, só o Espírito de Deus pode vencer, só Deus pode fazer frente. Por isso não brinque. Tem gente que brinca muito, namora muito, fica bisbilhotando muito. Tem coisa que Paulo disse assim, é melhor nem saber. Ele disse que cada um não procure saber mais do que convém. Não se brinca com espíritos. Versículo 9, olha aqui, mas o arcanjo Miguel, irmão, a maior força celestial, Miguel, arcanjo, Miguel, teofania de Cristo, Miguel, anjo de guerra. Deus designou um espírito de guerra para fazer frente a esse espírito. Mandou Miguel, mas quando Miguel chegou, o que aconteceu? Quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Difícil vencer espíritos. Aí ele vem e volta para a sua era, seu dia, para aqueles que iriam ler a sua carta. Ele disse assim, estes, os quais estou falando, sem citar nome, disse Judas. Ele não deu nome. Claro que tinha nomes. Disse que estavam introduzidos na igreja. Claro que tinha nomes. Eles eram anotados, eram mestres. Claro que tinham nomes, arrastaram multidões atrás deles, e o nome deles era bem conhecido naqueles dias, mas Judas não citou o nome. Judas só falou assim, estes, versículo 10, porém dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Está falando de quê? Adoração. Caim, ele foi lá e ofereceu o quê, irmão? Adoração, religião, doutrina. Entraram pelo caminho de Caim. Por que pelo caminho de Caim? Caim entrou pelo caminho do belo, do encantável. Caim entrou pelo caminho do matar, ferir a reputação, denegrir. Quando você vê uma pessoa que vive matando, desde influência até o que você puder imaginar, cuidado com esse espírito. Matam congregações, matam famílias. Entraram pelo caminho de Caim. Aí ele vai dando personagens para falar de um povo que ele não quis citar o nome. Ele disse, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Aqui ele está dizendo assim, eles se perverteram porque ficaram ricos demais. Balaão caiu por dinheiro, pregava uma mensagem até razoavelmente certa, tinha fundamentalmente o mesmo ensino de Moisés,
até chamava Moisés de seu amigo, Israel dos seus meios irmãos, só que ele foi atrás de um prêmio, para amaldiçoar Israel, e o prêmio era dinheiro, 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 fome insaciável, sede insaciável. Se tem uma coisa que a pessoa nunca está satisfeita, é dinheiro, é uma sede insaciável. Quando eu tiver 1 milhão em conta, eu ficarei tranquilo. Não ficará. Quando eu tiver 2, eu ficarei. Quando eu tiver 10, não ficará. Aí ele vai dando personagens. E pereceram na contradição de Corá. Contradição é aqueles que lá no deserto saíram com uma mensagem paralela à de Moisés. Temos que tomar cuidado com as coisas que surgem paralelamente. Uma mensagem paralela à de Moisés. Moisés veio trazendo o sinal. Moisés trouxe o sangue ou não trouxe o sangue? O sinal. Moisés veio trazendo a coluna de fogo. Moisés veio trazendo a nuvem para refrescar de dia. Moisés veio trazendo a cura divina, a serpente de bronze ali. Moisés veio trazendo a água para refrescar. Moisés veio trazendo maná de anjo. Moisés veio trazendo as codornizes, carne saudável. Moisés veio trazendo a saúde. Moisés veio trazendo, vou fazer uma junção aqui, o Espírito, a graça que fazia conservar. Eu estou falando conservar, irmãos. Não havia mortandade enquanto eles estavam em obediência. A vida era conservada, a saúde era conservada, a roupa não envelhecia, era conservada, o sapato não desgastava, era conservado. Irmão, se nós obedecermos a Deus nessa palavra, Deus vai conservar a nossa alma, a nossa vida, a nossa fé até o último dia. Para quem Judas escreveu essa carta? Olha lá o versículo 1, conservados por Jesus Cristo. Judas está falando a alguém que estava em conserva. Jesus, muito obrigado. Essa noiva eleita, ela está em conserva. Essa palavra conserva, essa palavra não a deixa perecer. Isso que ele estava falando, mas aqui ele vem e fala de um povo que surgiu, de uma doutrina que surgiu, de um movimento que surgiu e introduziu. Aí ele diz assim, Caim, Balaão, contradição de Corá. Corá é aquele que quando Moisés estava na montanha, ele disse, ei, não é só ele que é santo, nós também somos. Não é só ele que é profeta, nós também somos. Não é só ele que é ungido, nós também somos. Ele surgiu com uma outra mensagem. Eis aí os vossos deuses que vos tirou do Egito. Este é o vosso Deus. Ele introduziu um outro dominador, um bezerro de ouro. Um outro Deus, uma outra doutrina, um outro ensinamento, uma outra mensagem que não era mais a mesma. Está tudo estampado na Bíblia. Aí, irmãos, Judas vem e faz uma coisa que eu achei incrível. Versículo 12, ele fala assim, estes. Irmão, para um pouquinho. Quando fala estes, está se referindo a pessoas. Ele está falando de pessoas ali. Ele diz assim, estes são mancha em vossas festas de fraternidade. Você sabe o que é mancha? Fraternidade é amor de um para com o outro, é a 7ª virtude da estatura de um varão perfeito. Amor fraternal, mancha a fraternidade dos irmãos, mancha a comunhão. Pessoas boníssimas, de um espírito precioso, muitas vezes se privam de se confraternizar, de ter comunhão uns com os outros, porque vem essa nódula para manchar a fraternidade. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade,
banqueteando-se convosco. Só pode fazer banquete com eles. Apacentando-se a si mesmo sem temor. Não houve ninguém. Só eles estão certos. São nuvens sem água. É o que Judas está dizendo. Nuvens sem água. Eu não quero ser irônico, irmãos. São nuvens sem água. É tanta nuvem, é tanta coisa. Só não chove. É tanto raio, é tanto trovão, é tanta fantasmagoria que às vezes se cria. Só não vê a chuva que precisamos. São nuvens sem água, levadas pelo vento de uma parte para outra. Para aí, nós estamos estudando a Bíblia. O que é levada pelo vento? Quando você vê a Bíblia falar de que João Batista não era uma cana seca levada pelo vento, era um homem que tinha um perfil bem definido, um caráter doutrinário bem definido, sabia no propósito da sua existência, sabia o que ele estava pregando. Não era uma cana seca que o vento levava. Qualquer doutrina que vinha levava embora. Qualquer movimento que vinha levava embora. Qualquer problemazinho, contrariedadezinha que vinha levava embora. Não. Agora estes aqui que ele está falando, que tomou o caminho de Caim, de Balaão, de Corá, estes aqui que ele está falando que introduziram-se entre os irmãos, este aqui que ele está falando que é uma nódula, é uma mácula na fraternidade entre os irmãos, estes aqui com as suas dissimulações, que estão convertendo em dissoluções a graça de Jesus Cristo, estes aqui, Judas falou assim, ó, é nuvem que o vento leva. Olha, irmãos, normalmente quando se abre a porta para um espírito errado, se fica volúvel, vulnerável para qualquer outro que vem. Me entendam, irmãos, bem. O profeta, irmão Branham, disse assim, uma mulher que corta o seu cabelo, há um espírito de adultério cirandando com ela. O profeta disse, o próximo passo é esse. Por isso que o profeta disse, ela desonra a sua cabeça, ela desonra o seu marido. Quando ela perdeu a força para manter o seu cabelo sem ser cortado, ela pode perder a força para qualquer outra coisa. Isso é de responsabilidade do profeta William Branham. Palavras do mensageiro. É o que ele disse. Porque é desonra. E aí ele chega a dizer assim, ó, isso compromete a fidelidade de um casamento. Porque Cristo, o cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. E Paulo diz, quando ela corta o seu cabelo, desonrou o seu cabeça. Quem é o cabeça dela? O seu marido. O marido que a mulher corta o seu cabelo é um marido desonrado. São situações e situações. Agora vem aqui São Judas e ele disse assim, ó, levados pelo vento. Quando abre-se uma porta, nuvens levadas pelo vento, depois que aderiu a esse espírito que São Judas está falando, que contradiz, que segrega, este espírito que mancha, tudo que nós já lemos aqui, ó. Este espírito que atrairá um dia, sei lá quando e como, juízo sobre os tais que dão a luz a essas coisas. São Judas disse, olha, quando isso acontece, eles se tornarão nuvens sem água, levada pelo vento. Caiu uma vez, que Deus te dê graça para levantar, porque pode ser que você fique vulnerável a cair outras. Olha, caiu-se doutrinariamente, que Deus dê graça para reparar a brecha, mas uma doutrina abre outra doutrina, um abismo chama outro abismo. Para se crer em uma coisa errada, tem que colocar a chave em outra porta para abrir outra porta e crer em outra, e pôr a chave em outra e abrir outra, porque é uma sede insaciável. E aí se torna uma mancha. Por que se torna uma mancha? Não se sabe se a próxima que virá, ele também não crerá. Ele também não abraçará, porque já mostrou o seu espírito aventureiro.
o seu espírito de curiosidades, de novidades, de querer saber mais do que convém, porque acha o Evangelho na sua totalidade, simplicidade, simplório demais para conduzir as coisas. Irmão, é essa coisa simples mesmo, é esse arroz e feijão mesmo de Deus, mas bem feito, é que levará essa noiva no arrebatamento. Eleito não vai perder o seu arrebatamento. Nuvens levadas pelo vento. Eu sei sobre isso, irmãos. Acompanhei um pouquinho, bem de pertinho. Eu posso falar um pouco sobre isso. É exatamente assim. Primeiro, o cordeiro tem que levantar do trono para tomar os selos e desatar os seus 7 selos. Aí o cordeiro levantou do trono, porque os selos foram revelados. Segundo encontro então na mensagem e na Bíblia, que quando ele levanta do trono, a intercessão acaba. Então agora eu tenho que abrir outra porta. Se a intercessão acabou, o último eleito entrou, nem que seja por representação. Aí a gente vai ajeitando as coisinhas. Aí depois de terminar a intercessão, eu encontro o mensageiro dizendo que quando os dias de intercessão terminam, Jesus vem à terra para buscar a sua igreja. Aí eu tenho que dizer que ele já veio para uma porta abrindo outra. É o efeito dominó. Então Jesus agora já veio. E aí somos indagados então, quando ele vem, ele não leva a sua igreja? Leva. Não transforma a sua igreja? Transforma. E como vou responder isso? Então agora eu vou dizer que ele já veio, está aqui conosco, e que está nos transformando e nos preparando, e logo logo ele nos levará embora, e isso ficará bem para as pessoas, não vai soar mal. Eu estou dizendo que eu não, Judas está dizendo que são nuvens levadas pelo vento. O vento leva, uma coisa vai forçando a outra, e quando ele vem, ele tem que estabelecer o milênio. E aí esse milênio é o descanso, e o descanso é espiritual. E aí ele tem que, e aonde está a cidade? Então tenho que espiritualizá-la. Ela é apenas uma igreja, essa cidade piramidal, fé, virtude, ciência, temperança, paciência, e aí vai. E para muita gente isso fica bem, fica legal, fecha para muita gente. Mas para o coração do eleito, predestinado, para ser arrebatado, não comprometendo a salvação de ninguém, porque Judas aqui estava escrevendo acerca, o que eu li aqui? Da comum, acerca de quê? A comum salvação. Quando Judas veio pregar isso, ele falou assim: olha, estou falando sobre a comum salvação, porque quando se mancha com essas coisas, olha, no máximo que pode restar é uma comum salvação, e olhe lá, dependendo do quão fundo aquele homem e aquela mulher descer. Quando eu digo comum salvação, você sabe, compromete, tem coisa que compromete o arrebatamento da pessoa, compromete sem dúvida alguma. Mas vamos, irmãos, é muito rico aqui o texto. Então ele disse: nuvens levadas pelo vento de uma parte para outra, não sabe o que crer. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Deus livra-nos de tomarmos esse caminho ruim. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, brilham mesmo, essas coisas brilham, mas são estrelas errantes, para as quais está eternamente reservado a negrura das trevas. Escurece. E destes profetizou também Enoque. Tudo a ver com o nosso dia, irmão. Talvez isso aqui foi posto só por causa de nós. Tudo bem, os problemas ali, e talvez outros usaram isso nas suas eras, mas irmão, melhor é o fim de todas as coisas do que o início. Talvez fosse posto ali propositalmente por Deus, pensando muito mais no tempo do fim, da consumação. Por que eu estou dizendo muito mais? Por causa desse destaque que entra aqui assim repentinamente, ó. E destes profetizou
também Enoque, o sétimo depois de Adão. Quem é Adão? O nosso Adão é Jesus Cristo, não é? Amém, irmãos? Amém? Nosso Adão é o Senhor Jesus Cristo. Primeiro Adão caiu, pecou. Nosso segundo Adão não caiu e não pecou. Primeiro Adão introduziu a morte para a terra, mas o segundo Adão introduziu a vida eterna para a igreja. Jesus Cristo é o nosso Adão. Mas, irmão, depois de Adão, o primeiro Adão, Enoque foi o sétimo. O sétimo depois de Adão. Irmão, depois do nosso Adão, veio um sétimo aí também. Oh, glória a Deus, irmãos. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Nós também temos um sétimo, depois do nosso Adão. Primeiro Adão, ele morreu, e então a mulher foi tirada de dentro dele, para ser carne da sua carne, osso dos seus ossos, para ser uma com ele. O nosso segundo Adão também morreu. E quando ele morreu na cruz do Calvário, uma mulher, eu, você, a noiva, foi tirada de dentro dele. Água, sangue e espírito, para quê? Para sermos uma com Jesus Cristo. E aí, o que ele faz? Ele, o sétimo depois do primeiro Adão, entregou uma profecia. Mas o sétimo depois do segundo Adão, Cristo, também entregou uma profecia. O sétimo depois do primeiro Adão, olha aqui, versículo de número 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estou lendo a profecia de Enoque. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Isso aqui é a profecia de Enoque, dizendo que o Senhor está vindo, e quando Ele vier, Ele vai fazer justiça para aqueles que se introduziram. Então, lendo isso aqui, nós somos mais inclinados a crer, irmão, que aqui essa gente vai caminhar bem. Entende o que eu estou falando? Essa gente que introduziu, essa gente que perverteu, essa gente que Judas chamou de nuvens sem água, essa gente que Judas disse que são nuvens levadas pelo vento, mas que ele disse que o juízo virá contra eles. O juízo veio, irmãos, em Sodoma, bem no final, quando a taça da ira encheu, da iniquidade transbordou. Sabe que esses movimentos, essas heresias, essas coisas irão prosperar e muito, vão crescendo. Mas aqui, ó, o sétimo depois de Adão profetizou: eis que é vindo o Senhor um dia com milhares dos seus santos, e quando ele vier, vai fazer juízo, vai condenar estes ímpios que fizeram as suas obras ímpias, vai condenar essas palavras duras e muito arrogantes. Há muitos que, se você ouvir, você vai se sentir um cão pulguento, um vil desprezível pecador, um vil desprezível crente, que a graça não é para você, o arrebatamento passará longe de você. Mas a Bíblia diz assim, ó: haverá um justo juiz que virá. Agora ele volta no versículo 17, irmãos, aí ele vai falar para a igreja, olha para você ver, ó: mas vós, agora não é para os ímpios e nem para as nuvens levadas pelo vento. Ele diz assim, ó: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então quer dizer que já estava predito, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito, mas todos dizem ter.
mas a Bíblia diz aqui que eles causam divisões. Aí ele vem dizer agora à igreja, aqueles que não são nuvens, levadas pelo vento. Ele diz assim: mas vós, versículo 20, amados, edificando-vos a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Ele está dizendo assim, ó, vocês têm uma fé que ela é, o quê? Ela é santíssima. Se ela é santíssima, o que isso significa, irmãos? Ela não pode ser contaminada. Lembra disso? O diabo, sabe o que ele quer fazer? Ele quer contaminar a nossa fé, contaminar a nossa crença. Ele quer colocar esse versículo 12 aqui de São Judas, ó, estes são manchas em vossas festas de fraternidade. Ele quer colocar o que? Mancha em nossas festas de fraternidade. Então ele vem e diz assim, ó, batalhe. Lá no versículo 4 ele disse: eu vos escrevi para vocês batalharem pela fé que foi dada aos santos. No versículo 20 agora ele vem e diz assim, ó, vocês têm uma fé santíssima, esteja orando no Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai conservar a nossa fé, irmão. Nós não damos conta de conservar a fé, de conservar Deus em nossa vida, mas Deus, em sua infinita graça, Ele pode conservar a nossa fé, conservar a nossa alma, nosso testemunho, até aquele momento final, que é o mais importante, é terminar a caminhada conservado. Não vale a pena viver 20, 30 anos com o sapato sem envelhecer, a roupa sem envelhecer, conservado, e depois a terra rachar e engolir. Eu quero ser conservado até a minha transformação, até a nossa adoção final, porque senão depois perde tudo o que fez. Quantos pregaram, nos fez chorar, banquetear, nos fez desesperar, nos fez nos posicionar, mas depois perde o que fez, adquire uma nódula, uma mancha. Fé santíssima, versículo 21, diz assim, ó, conservai-vos a vós mesmos. Olha, irmão, isso é um mistério muito grande. Ai, Jesus. Conservai-vos a vós mesmos. Olha que coisa linda. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Sem amor não dá para conservar. Marido, mulher, como conservar aquele casamento se não tem amor? Como conservar aquela casa se não tem satisfação, contentamento? Tem gente que desgosta de um carro e aí ele se torna desonesto. Ele desgosta do carro, tem a intenção de vender o carro. Enquanto ele gostava, ele lavava, apertava os parafusos, fazia as revisão, consertava quando estragava. Depois que desgostou, passa no buraco, ele diz, eu vou vender mesmo. Depois que desgostou, não, eu não vou gastar com isso, eu vou vender mesmo. E depois ainda nem fala nada daquelas gambiarras que estão lá. Isso é ser trapaceiro, desonesto. Quando se perdeu o gosto, o prazer por aquele carro, vira um desleixo só. O prazer pelaquela casa, por aquela família, quando não se tem um amor ali, então já não mais conserva. Irmão, é impossível conservar a fé se não se ama a mensagem, se não se ama Cristo, se não se ama esse evangelho. Como vai se conservar? Que lindo, irmãos. Conservai-vos, olha aí, 21. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Ei, amor que conserva. Dizem que quem ama cuida. Isso é conservar. Quem ama cuida. Esse marido tem prazer, ele ama ela, ele tem prazer de cuidar, de conservar, de vê-la bem, dentro dos seus limites e condições, bem vestida, bem humorada,
bem apresentável, ele tem prazer. Ela tem prazer. Você vai desse jeito, todo amassado, sujo. Não, eu quero te ver bem vestido. É Provérbios 31. Os príncipes da cidade, disse lá, conhece o marido da mulher virtuosa pela maneira como ele aparece diante deles, lá na mesa do jantar, na mesa dos negócios, no mundo lá fora. Se vê quando uma mulher tem cuidado, se vê quando um homem tem cuidado. Tem homem que, pelo amor de Deus, irmão, meu bem, eu preciso de comprar. Mas parece que o teto da casa vai cair. Irmão, mulher gasta mesmo. Gasta. Mulher gasta roupa, mulher gasta creme, mulher gasta perfume, mulher gasta roupas íntimas. Você não quer comprar? Por quê? Tem que comprar. Faz parte. E quem ama tem prazer de fazer. Como eu disse, dentro do seu limite, suas condições. Nada de maneira imprudente, desregradamente. Mas aqui ele segue dizendo: conservai-vos a vós mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Você se conserva no amor de Deus, e aí a misericórdia, irmão, você pode esperar que ela vai vir. Se mantenha na presença de Deus, se conserve nessa fé, se conserve nessa mensagem. Versículo 22, ele diz: e apiedai-vos de alguns, quer dizer que estava lá isso, que estão duvidosos, e salvai alguns, quer dizer que alguns vão ter regresso. Haverá salvação para alguns, não muitos. Alguns, são poucos. Salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória, ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja dada glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Oh, glória! Quem pregou aqui nessa escola dominical até agora, nessa manhã? Irmão, foi o apóstolo São Judas, pregou lá e pregou aqui nessa manhã, através do Espírito Santo. É Deus pela palavra, apacentando a sua noiva. Oh, Jesus, isso é lâmpada para os nossos pés, isso é que nos livrará de tropeçar, isso é garantia de vida eterna, isso é conservar-nos na presença de Deus até o momento final. É Santíssima, conserva ela limpa, limpa de dissensões, porfias, inimizades, manchas, limpas de doutrinas, limpa de tantas coisas. Não deixa nada manchar a sua fé, porque, irmão, se nós seguirmos com os ouvidos tampados a essa admoestação de São Judas aqui, irmão, você sabe o que vai nos acontecer? É 1 Timóteo 1,19, naufrágio espiritual. Acaba naufragando, como naufragou muitos na Bíblia, como naufragou Himeneu e Fileto, e saíram pregando umas coisas estranhas, mesmo depois de serem advertidos tantas vezes. Vamos lá, abra aí para você ver, é 1 Timóteo capítulo 1, ó, isso, 1 Timóteo capítulo 1, vamos ver isso. Quantos sofreram seus naufrágios espirituais, blasfemaram,
Olha para você ver, ó. Versículo, abriram? 1 Timóteo, capítulo 1, diz assim, ó, a partir do versículo 18, olha: este mandamento te dou. Você recebe, irmão? Recebe aí? Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, somos nós, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, tenha boa caminhada, viva uma boa vida cristã, tenha uma fé saudável. Versículo 19, aqui ó: conservando a fé e a boa consciência. Viu? Viu que lemos lá em São Judas? Aos amados e conservados. Percebeu? Viu o que lemos lá no versículo 20 de São Judas? Conservai-vos a vossa fé santíssima. Viu o que Paulo escreveu a Timóteo? Era uma preocupação conjunta dos apóstolos, não era de alguém em particular. Todos que estavam no mesmo espírito tinham a mesma preocupação. Agora Paulo vem aqui e diz no verso 19, ó: conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram o quê? Quando o irmão não conserva a fé e a boa consciência para com Deus, vai naufragar. Conserve sua fé. Sabe que o irmão Brando diz assim, ó: você não tem fé, nós não temos fé própria nem para levantar da cadeira. Você não tem fé por si próprio de vir à igreja, de receber uma oração e crer. Quando você faz tudo isso que você está fazendo nessa manhã, é a fé que está te impulsionando. A fé te traz na igreja, a fé te faz ouvir a palavra, a fé te produz esse estímulo, esse gozo na alma. É a fé que te diz que a coisa pode estar escura, difícil, mas você segue rompendo, crendo que vai mudar, que Deus muda as épocas, as estações e os anos. É a fé que te declara que mesmo estando impossibilitado, a fé te diz que você não pode desistir do teu arrebatamento. Isso é a fé impulsionando aí dentro. É a fé que te diz que Cristo vai voltar. Pode ser que o natural diga não vai, isso é uma utopia, mas lá na sua alma a fé diz: vai voltar, eu sei que Jesus breve voltará para nos buscar. Há uma fé que te declara isto. Mas quando você perde, o que acontece? Sofrerão naufrágios espirituais. Por quê? Porque perde a fé. Perdeu a fé, perdeu o marco, perdeu o lugar sólido, perdeu a base, perdeu a estrutura, perdeu a esperança, porque ela produzirá a esperança. Por isso que ele disse assim, ó: conservai-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito, e guardando-a em amor, mantenha a sua esperança pela vida eterna. Quer dizer, a fé produzindo essas três coisas. Está ali em São Judas, a fé, a esperança e o amor de novo entrelaçados. Ai, Jesus, olha para você ver, versículo 20 aqui, ó. Lá São Judas não falou o nome de ninguém, mas Paulo parece que não ligava muito. Aí ele disse aqui, ó: entre esses foram Himeneu, versículo 20, entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Paulo era meio pavio curto, ele não tinha muita paciência. Quando Himeneu, Judas falou assim: ó, irmãos, toma cuidado, viu? Se introduziram alguns aí, falsos mestres ímpios. Esses aí são nuvens sem água, levada pelo vento, mancha nas vossas festas de fraternidade. Olha, cuidado com essa gente aí, porque ó, como o juízo desceu em Sodoma, desceu no deserto, como o juízo visitou os anjos caídos, virá sobre eles. Cuidado com essa gente, renove a vossa fé, mantenha ela santa, pura. Esse era Judas pregando. Só que quando foi Paulo para pregar, irmão, Paulo chegou e falou assim: ó, conserve a vossa fé, a boa consciência, porque rejeitando-a, alguns fizeram naufrágio na fé. Aí logo disse assim, ó: não faça como Himeneu e como Alexandre, não. Eu tive até que entregar eles a Satanás. Sabe por quê? Porque eles andou pregando algumas coisas aí dentro da igreja que estava levando o povo todo a blasfemar. E os blasfemos não alcançam misericórdia. A Bíblia já diz que não há perdão para quem blasfema, então já entreguei eles a Satanás.
O trem foi feio. Versículo 2: admoestando-te. Não é o 2. Vamos, vire a página aí para o capítulo 6. Capítulo de número 6. A coisa, irmãos, não é brincadeira. É necessário batalhar, lutar por essa fé. Fé santíssima, fé que não pode ser maculada com absolutamente nada. Às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas necessárias, mas olha, não há algo hoje mais necessário do que isso, batalhar para manter essa fé limpa, pura, porque se ela for contaminada, capítulo 6, 1 Timóteo, versículo de número 13, eu não vou ler tudo porque não dá tempo, diz assim, se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, está vendo que são conselhos, aqui Paulo está dando agora conselhos, olha que coisa linda, conselhos gerais à igreja, está ali o cabeçalho do verso 3, exortações e conselhos gerais. Aí ele começa nos seus conselhos já falando de quê? Doutrina. Versículo 2, quando ele fala dessas pessoas que vêm com outra doutrina e rejeita a sã doutrina do Senhor, ele fala que essas pessoas, ele não poupava palavras, ele disse assim, é soberbo e nada sabe. Meu Deus, pastor, a gente tem que ter amor, verdade, mas tem que ter ousadia, tem que ter amor, mas tem que ter revelação, tem que ter amor, mas tem que saber quando há alguém tentando colocar morte na panela, tem que ter amor, mas o maior amor de Cristo era para a unidade do rebanho, a unidade do corpo, foi o que levou Jesus Cristo até morrer pela igreja, pela unidade da igreja, deveria ser o nosso maior amor. É soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas. Sempre tem isso, de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Está vendo, irmão? Isso é o que sai do ventre de quem se perverte doutrinariamente. Soberba, delírios, questões, contendas, palavras, invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Essa coisa não dá luz a boas coisas. Contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande o ganho, a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo porém sustento, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Você sabe o que Paulo está falando aqui? Para aí, seja mais feliz, viva mais satisfeito, seja mais agradecido. Mas ele está falando sobre doutrina, desvios, e logo ele tacou o contentamento no meio. Por quê? Porque, irmão, tira a gratidão, tira o contentamento. Doutrina é espírito insaciável. Todo dia as pessoas vão à igreja querendo ouvir alguma coisa nova. Será que tem alguma revelação nova para nós hoje? Não, irmão. Jesus Cristo é a nossa renovação de segunda a segunda. Essa palavra é tudo, irmão. Se nós viermos aqui e lermos ela num bom espírito aqui, irmão, nós já somos tremendamente abençoados. Jesus disse: minhas palavras são espírito e vida. Mas se perde o prazer, tem coisa que tira o prazer, irmão. E quando o prazer ele é extinto, seja em qualquer área da sua vida que você puder imaginar, quando não há contentamento, satisfação, prazer, olha o mundo que nós estamos vivendo, neuróticos. Por quê? Porque, irmão, as muitas facilidades
vai tirando os prazeres, vai tirando o que é gosto, as muitas facilidades. Eu lembro quando a gente era criança, irmãos, a gente tinha prazer de ir na escola, de estudar. Claro que não serve de regra geral, natureza e natureza, alunos e alunos. Mas olha, uniforme, a escola não podia dizer assim como diz hoje, ó, sem uniforme não entra. No máximo uma semana de aula já é proibido entrar sem uniforme. Não, naquele tempo, irmão, que não está muito longe, há uns 30 e poucos anos atrás, não está tão distante assim, mas naquele tempo, a escola tinha que esperar 3 meses, às vezes, dependendo da escola, 4 meses, dependendo do bairro e do lugar, as famílias conseguiam comprar o uniforme, porque era difícil conseguir uma camisa de uniforme para poder ir na escola. Sapato, roupa, mochila, essas coisas belas que os nossos filhos têm para ir na escola, não era tão fácil assim. Só que parece que a escola, irmãos, era um entusiasmo para aquela meninada ir para a escola, nem que seja para comer, né? Os meninos, a gente gostava muito de ir para a escola para comer também. Merenda da escola parece que era a melhor que existia. Também tudo era mais difícil, tudo era novidade. A gente tinha prazer com pequenas coisas, pequenas coisinhas produzia satisfação no nosso coração. Hoje, olha, a maior queixa dos professores, eu já ouvi um falando, sabe qual é? Ir para a escola e ter que dar aula para uma classe desestimulada. Ir para a escola e dar aula para uma classe que não tem prazer de aprender. Querem sair da sala a hora que quer, fazer o que quer. Eles estão totalmente desligados. E hoje, bons cadernos, boas mochilas, bons uniformes, boas roupas. Pai leva, a van leva, pega na porta de casa, deixa na escola. E não tem prazer de ir na escola. As notas. Você pega um rapaz, uma moça formada, manda ela fazer uma redação, você vê erros. Se nós tivermos um pouquinho de entendimento, eu estou falando de formados, não estou falando de pessoas que não têm escolaridade. Você vê erros ali, ó, de cima até embaixo. Você vê que o aprendizado não foi tão bom e ele já tem o seu diploma na mão. Não tem tanto prazer de ir, por isso mata a aula, não tem tanto prazer de ir. A facilidade aumentou, o prazer diminuiu. Os professores dizem, esse é o nosso tédio, dar aula para uma classe desestimulada. Ó, irmãos, não sejamos assim, viu? Porque produz peso, produz dores, produz tristezas. Não sejamos uma classe de alunos de Deus desestimulados que não temos prazer de aprender, irmão. Venhamos à igreja assim, Senhor, que alegria vir na tua casa, quão prazeroso é estar nos teus tabernáculos. Como disse Davi, mais vale um dia na tua casa, quão amáveis são os teus tabernáculos. Mas Paulo disse, cadê o contentamento? Parece que saímos aqui do assunto, mas está dentro do assunto. Onde é que está o contentamento, a satisfação, o prazer? É difícil levar uma vida sem prazer. Marido e mulher, prazer, patrão, empregado, funcionário, trabalho, prazer no que faz. Como lidar com as coisas sem ter? Fica difícil. Servir a Deus sem nenhum prazer, como servir? Doído. Por isso que Davi chorou no Salmo 51, versículo 12, dizendo, torna a dar-me a alegria da salvação, Senhor. É muito difícil viver uma vida cristã sem prazer. Uma mulher num casamento, irmão, onde não tem contentamento, prazer, se sente humilhada, porque não tem prazer, não tem contentamento nenhum, só fel, amargura, dores, humilhações, objeto, não consegue viver satisfatoriamente. Claro que aquilo vai se arrebentar, vai se manifestar por outro lugar, a ausência daquilo que ela precisa, ele precisa. Servir a Deus é a mesma coisa. Eu gosto de cantares, especialmente o versículo 5 do capítulo 8. Salomão diz, quem é esta que sobe do deserto prazerosamente para encontrar com o seu amado? Cristo e a igreja. Está vendo? Quem é essa que vem prazerosamente encontrar com o seu amado? Como é que você veio nessa manhã?
Espero que tenha vindo prazerosamente encontrar com o seu amado. Eu sou do meu amado é meu. Prazerosamente venho ouvir a sua voz, venho aprender os seus mandamentos, venho adorar o seu nome, venho tocar em sua face, venho contemplar a formosura do seu rosto. Para isso venho à tua casa, para contemplar a beleza da tua santidade. Prazer em estar na presença de Deus. Quando você tem, conservai-vos essa fé santíssima. Tem esse prazer? Conserva isso. Porque, irmãos, eu vou te dizer uma coisa: quando Judas manda a gente conservar a fé, olha, se você pensar sobre o que é conservação, não é tão fácil assim. Não é tão fácil. Um homem viver 30, 40 anos, eu acho bonito. 50 anos com uma mulher e conservar aquilo. É como aquele homem que chegou para o irmão Branco e disse: irmão Branco, eu não estou aguentando mais. E que foi, irmão? A minha mulher, ela acha que eu tenho que andar, mão dada com ela o tempo todo. Às vezes eu estou andando, ela acha que eu tenho que andar junto dela, mão dada do lado dela. E toda hora tem que abraçar. Chega em casa, ela quer um abraço, ela quer um beijo, ela quer um cheirinho toda hora. Aí o irmão Brana, ele falou assim: ela esquece que nós somos casados há 30 anos, já não é mais como 30 anos atrás. O irmão Brana, sabe o que disse para ele? Irmão, você está errado. Falou assim: ó, você deveria tê-la como aquela eterna namorada, tal como quando você a conheceu. Porque imagina se Deus perdesse o amor e a atração por nós, já tinha divorciado de nós e nos trocado por outra. Mas Deus, irmão, nos vê envelhecendo, nos vê cansando, conhece nossas fragilidades, e cada dia Deus nos ama mais. Assim é casamento que Deus faz, irmão. O tempo não destrói, as lutas vêm, as fraquezas vêm, mas parece que o sentimento, o amor, o respeito segue aumentando. Sentimento tem que ser mantido, consideração, contentamento, porque se não preserva isto, problema. Igual uma casa, estoura uma torneira, a gente isola isso. Daqui a pouco não tem mais torneira em casa. Não é assim? Estraga um banheiro, mas não, tranca a porta desse banheiro, deixa quieto aí. Daqui a pouco não tem mais banheiro para usar. Não é desse jeito? Estraga uma porta, você tem que trocar. Estraga uma torneira, você tem que trocar. Entope uma caixinha de gordura, você tem que desentupir. Quer dizer que essa casa tem problema, deteriora, surge algumas coisas ao longo dos anos, mas tem que estar em conservação. O que é a conservação? É a manutenção no casamento, é a manutenção no carro, é a manutenção no lar, é a manutenção na vida cristã, na fé. Nessa manhã nós estamos em uma revisão, irmãos. Daqui a pouco nós vamos sair da revisão, e tomara a Deus que saia funcionando direitinho, não saia engasgando não, saia desenvolvendo bem na sua caminhada cristã. Que Deus limpe os nossos bicos, nossas bombas injetoras, que Deus troque o que tenha que trocar, mas queremos sair bem da oficina da presença de Deus. É um check-up que temos que fazer. Agora, se ficar muito tempo sem fazer, difícil. Então lute para conservar a sua fé, fé preciosa, fé que Paulo escreveu aqui, ó, capítulo 6, versículo de número 3 de 1 Timóteo, está aberto aí ainda, irmãos? Versículo de número 6, versículo de número, não, nós paramos em outro, sim, 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação. Essa riqueza não é só dinheiro não, muito embora aqui está falando de dinheiro, em laços, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos,
com muitas dores. Ei, dinheiro que esfria a fé das pessoas. Irmãos, não tem jeito. Não tem jeito. Olha, é 1 em 1 milhão. Vá nos lugares aonde o povo está padecendo para você ver e leva o evangelho. Vá na fome, vá na escassez, vá na dor, para você ver como que as pessoas nadam, mergulham. Elas nem pensam que pode afogar, elas se lançam. Por isso que um dos lugares onde há mais heresia e mais falsificação é na África. Por quê? Porque há uma escassez terrível, e quando alguém fala de Jesus, ainda que distorcidamente, elas se lançam. Dinheiro às vezes esfria a vida de muitas pessoas. Agora, irmãos, por favor, será que Deus, é isso que eu não aceito, irmãos? Por favor, não aceite isto na sua vida. Eu quero ser um crente fervoroso, quero ser um crente de oração, quero ser alguém que sirva a Deus como Ele merece ser servido. Mas, por favor, será que precisa de Deus me fazer um miserável? Um pobre, coitado, que tem que viver capengando, para poder falar que tem fervor, que tem graça, que recorre a Deus todo o tempo? Será que eu não posso ser dedicado, aplicado, fervoroso, mesmo tendo uma vida materialmente abençoada? Ó, irmão, se Deus vê que você, tendo posses, bens, será um iceberg espiritual, olha, você está pedindo Deus para te fazer um pobre, um miserável às vezes. Mas agora, irmãos, se você consegue, independente do que Deus te dê, se dá, se não dá, se prospera, se não prospera, está ali buscando. Venha à igreja, mas venha atrás, tenha necessidade de vir. Porque tem gente que a vida é tão boa que parece que vem na igreja sem necessidade. Eu não tenho necessidade, irmão. É por isso que é o que é. Versículo 11 diz assim, ó. 10. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento. Irmão, é mandamento, hein? Sem o que? Mancha, mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Até quando você tem que preservar a fé, guardar-se sem mancha, sem mácula? Até a aparição de nosso Senhor Jesus. Depois que Ele aparecer, aí você descansa, porque aí nós já estaremos totalmente livres de todo mal, de todas as assolações. Vire a página aí a Tito. É uma pequena revisão. Tito, capítulo 3. Poucas folhinhas adiante. Capítulo 3, vou começar aqui no verso 8. Versículo 8. Diz assim, ó: fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus, faça o quê? Procurem aplicar-se às boas obras. Tem que ser mais aplicado, gente. Viu? Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Seja aplicado. Mulher aplicada, marido aplicado, crente, diácono, músico, líder de cântico, regra geral, aplicação. Mas não entres, olha a advertência, não entres em questões loucas.
Então, irmão, quem chama essas doutrinas de loucura não sou eu. Foi Judas lá na sua carta e Paulo aqui escrevendo a Tito. Tito disse: não para ouvir essas questões loucas. Tem coisa que é loucura espiritual. Ele diz: questões loucas, genealogias, contendas, e nos debates acerca da lei. Vamos para um debate. Eu estou caçando debate. Nós pregamos a palavra de Deus em amor e no poder transformador. Bíblia não é para ficarmos debatendo, discutindo Bíblia, porque são coisas inúteis e vãs. Paulo chamou os debates de coisas inúteis. Está com medo? É medo não, eu vou fazer uma coisa que Paulo chamou de inútil, de vã. Eu vou temar contra Deus. Entendeu por que o irmão Brana foi chamado e não foi? O irmão Fred Bosior disse: eu vou, irmão Brana. O irmão Brana disse: não vá. Ele disse: eu vou. O irmão Brana disse: ah, então vá. O irmão Brana não quis ir lá, subir no púlpito para debater. 10. Ao homem herege, olha aí o amor. Depois de uma e outra admoestação, o que você faz? Tem que evitar, não tem jeito, fica difícil. A gente tenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, até mais do que a Bíblia diz aqui, né? A Bíblia diz que depois de uma e outra. Às vezes a gente tenta bem mais do que uma e outra, porque temos afetos, carinho, sentimento. Mas aqui ele vem e disse: e depois de uma e outra, você evita, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Não propriamente eu diria condenado ao inferno, né? Isso aí cabe só a Deus. Mas em sua consciência, em seu ensino, condenado a não subir, às vezes, no arrebatamento da igreja, a ficar em trevas espirituais. Então vamos lutar para isso. Lutar para quê? Lutar para manter esta fé que Deus nos tem dado. Batalhar por isso, que o irmão Brana disse aqui, ó, mensagem: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Judas, parágrafo 16, Judas escrevendo aqui, 33 anos após a inauguração da igreja de Pentecostes, 33 anos depois da inauguração, ela estava nessa condição, ó, doutrina para todo lado. Procurando escrever-vos com toda a diligência, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos. Agora observe o que ele lhes disse para fazer. Judas disse que a igreja deveria batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Agora, batalhar significa não exatamente discutir, debater, mas de uma forma reter, segurar aquilo que recebeu, permanecer nisso, como chamamos em uma expressão coloquial. Eu quero que você batalhe, não só com um simples entusiasmo, mas batalhe com toda a sua alma, com todo o seu poder. Batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Batalhe com tudo que há em você. Este é um conselho do profeta falando do que significa batalhar. É manter, é reter o que recebeu, é se esforçar, como eu comecei abrindo no 6º selo, esforçar com todas as forças que você tiver, sabendo que a hora é chegada, está próxima. E aí, se não há uma dedicação para conservar o que recebeu, o que nós teremos? Problemas e mais problemas, problemas de todas as espécies, de todas as formas. Vamos ficar em pé, irmãos? É um ensino mesmo. Acredito que Deus abençoa o seu coração. A palavra de Deus, ela faz isso. Ela é abençoadora. Mantenha essa fé. Fé simples. Simples. Tem gente que às vezes procura muitas coisas. E aí acaba, como disse, procurando chifre na cabeça de cavalo, né? Aí você já viu. Arruma problema. Então é melhor você manter naquilo que é essencial.
Pastor, precisamos de muitas coisas. O Senhor mesmo já disse, o irmão Brana disse, é verdade. Ele diz, precisamos da fé de Rafa, precisamos da terceira puxada, precisamos dos trovões. Mas isso tudo se resumiu em uma coisa: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Isso tudo se resume em uma coisa. Qual é a coisa? Vem mostrar-te-ei um caminho mais excelente. Qual é o caminho mais excelente? 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tendo amor, para nada isso me serviria. Quer dizer, tudo será vão se nós não tivermos essa pedra de coroa, esse amor perfeito, esse amor divino. Então você precisa, nós precisamos especialmente disso, essa fé simples, que Judas diz que manterá o amor de Deus e viva a esperança da misericórdia em nosso Senhor Jesus Cristo, para recebermos a vida eterna. Qualquer coisa que tira a esperança na misericórdia e na vida eterna, para eleitos, para nós, para a igreja, a gente fica com um pé atrás. Então lembre-se disso, mantenha, lute cada dia mais para manter essa fé pura, essa fé cristalina. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça nesse momento. Vamos falar alguma coisa. Você quer falar algo com Deus? Eu acho que você deve ter alguma coisa para falar com Ele. Mantenha um bom relacionamento com Deus. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito de Deus, o qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Olha, como é que você está conservando, mantendo a comunhão com Deus? Não é fácil não entristecê-lo, mas você pode nesse momento orar, falar com Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado, Pai, pela vida do apóstolo São Judas. Nunca fiz essa oração, Senhor. Obrigado por essa carta escondidinha ali, Pai, mas que ficou posicionada propositalmente, bem antes do último livro da Bíblia, antes do livro do tempo do fim, o livro do Apocalipse, Senhor. Creio que estrategicamente foi posta ali pelo Teu Espírito Santo, porque, Pai, aquilo diz respeito ao nosso tempo, quando apareceriam pessoas de mentes, ó Pai, cauterizadas, réprobos quanto à fé, quanto ao entendimento, Senhor. E o Senhor veio, Pai, e deixou isso ali para nós, essa herança, Pai, esse legado para a Tua igreja, essa grande advertência, ó Pai, que antevê o livro do Apocalipse, Senhor, já nos mostrando o cuidado que deveríamos ter nesses últimos dias da igreja, Senhor. Pai, obrigado por essa palavra, Senhor, essa palavra que nos chamou a manter a nossa fé, não uma fé intelectual, Pai, não uma fé humanística, Senhor, não uma fé doutrinária apenas, Pai, mas uma fé na pureza, no amor, na simplicidade, na graça, no Calvário. Pai, mantenha viva a chama acesa no coração da Tua igreja. Pai, obrigado por essa escola dominical, Senhor. Obrigado por esse culto, Pai, onde as famílias vêm, confiam em vir aqui pela manhã, porque sabe que o Senhor está aqui conosco e nos dará alguma coisa para fortalecer a nossa caminhada. Obrigado, Senhor. Pai, permita-nos estar sempre voltando a essas coisas e fazendo uma revisãozinha, Senhor. Temos que ir ao médico fazer revisão, temos que ir à oficina, à concessionária fazer uma revisão. Pai, a nossa fé também, muitas vezes temos que parar, relembrar, fazer uma revisão do que cremos, de como temos seguido na fé, Pai, se a nossa fé permanece santa, pura ainda, porque o tempo prova a nossa fé, o tempo prova a nossa vida, o tempo prova o nosso lar, o tempo prova a nossa igreja. Pai, obrigado por essa revisão de fé, essa revisão de posicionamento. Obrigado, Pai, por enxergar na Bíblia o dia e a hora que nós estamos vivendo, Senhor.
Pai, que este ensino venha produzir graça, sabedoria, amor, gratidão, Pai. Que esse ensino produza, Pai, no coração de quem ouviu, Senhor, desejo em ler mais a Bíblia, em aprofundar mais nesse livro que tem resposta para todas as coisas. Não para pensar mal de quem quer que seja, não para julgar alguém. Pai, Tu conheces as coisas desde antes da fundação do mundo, já destinaste todas as coisas, Pai, mas para proveito nosso, crescimento nosso, para não errarmos o alvo, para alinharmos a nossa mira, Senhor, é que nós aproximamos da Tua palavra. Não somos bons, melhores do que ninguém, Pai, mas a Tua graça tem estado sobre nós, Tua misericórdia tem nos salvado, Teu amor tem resplandecido com a luz do entardecer diante dos nossos olhos, Pai. E agora temos visto, Senhor, visto o dia, a hora que estamos vivendo, Senhor. Estamos instruídos, estamos advertidos, estamos guardados por Ti, ó bom pastor, que nessa manhã nos chamou de amados, conservados e queridos em Deus. Pai, despede a igreja assim, com essa unção de amados, conservados e queridos em Deus, escondidos em Ti, ó Pai, o esconderijo secreto e seguro, onde o inimigo não pode nos alcançar. Em nome de Jesus Cristo, Pai, dê saúde a quem precisa nessa manhã, conforto e paz para quem precisa nessa manhã. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, leva em paz, pleno gozo a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Lembre dessas palavrinhas. São muitas coisas, irmãos, mas tem coisas que não podemos esquecer. Conserve esta santíssima fé. A Bíblia diz que ela é santíssima. Não mistura nada com ela, não. Deixa do jeito que o anjo disse. Deixa do jeito que a Bíblia disse. Não mistura nada, mantenha ela santíssima. E para fazer isso, você tem que amar. E quando você ama, você é mais aplicado. Estou com essa palavra no meu coração, não vim para pregar isso, mas ficou assim. Aplicar-se, ser mais aplicado. Você não acha que está precisando mais um pouquinho? Aplique-se um pouquinho mais. Se você fizer isso, você vai sentir o elevo espiritual, o progresso na sua vida cristã. Aplique-se mais na oração, no posicionamento no santuário, na oração, adoração, no ouvir a palavra. Aplique-se mais. Cuide mais da maneira como você vive lá fora, para não prejudicar a maneira que você chega aqui dentro. Você não pode deixar vir só o seu restinho de estímulo, restinho de força, restinho de saúde, chegar aqui e ficar totalmente vencido pela imprudência, pelos excessos e pelos exageros. Então seja mais cuidadoso dessa vida que Deus tem por valiosíssima. Deus te abençoe, vai em paz em nome de Jesus. E quarta-feira encontramos de novo. Domingo, hoje à noite, culto normalmente. Mas eu quarta-feira estou de volta aí com vocês. Deus abençoe.